Sejam bem-vindos ao canal. Nos confins da antiguidade, onde o tempo se entrelaça com as páginas do sagrado, o enigma do rio Eufrates se desdobra como uma profecia milenar. Nas escrituras, as palavras ancestrais apontam um destino marcado para as águas que um dia fluíram como testemunhas silenciosas dos grandes eventos divinos. O rio Eufrates, que há milênios tem sido um pilar de vida e história, ele já foi o berço da humanidade, e ele encontra-se agora em um estado de murcha e declínio que intriga a humanidade. Este antigo afluente, mencionado em diversas passagens bíblicas, como no livro de Gênesis, por exemplo, diz que o rio Eufrates passava pelo Jardim do Éden, lugar onde Deus preparou para Adão e Eva. Gênesis capítulo 2. Novamente, no livro de Gênesis 15, fala que Deus nomeou o rio e fez uma aliança com Abraão e todos os seus descendentes, dando-lhes as terras desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Este gigante ganha uma dimensão profética conforme seca diante dos olhos contemporâneos. O rio Eufrates nasceu na região oriental do território da Turquia. Suas águas fluem em direção ao território da Síria, para depois atravessar o território do Iraque. Na Bíblia, Eufrates é frequentemente associado a eventos significativos e profecias apocalípticas. No livro de Apocalipse, por exemplo, o sexto selo é quebrado e o Eufrates é mencionado como um local simbólico onde os reis do Oriente são preparados para a batalha. A secagem do rio é descrita como parte de uma sequência de eventos que precedem um período de transformação e julgamento. Muitos dos povos da Ásia Ocidental já sofrem com a seca do rio Eufrates, mas não estão tão preocupados com a perda de um rio de grande valor, um rio que foi testemunha de grandes civilizações, como os sumérios, os acádios, um rio com abundância das suas águas e cultivo de alimentos com abundância, mas já há povos passando por dificuldade por causa da seca. A pesca era uma atividade muito importante, que garantia o sustento dos povos que dependiam do rio para sobreviver e dependem de uma certa forma. Mas a questão do rio Eufrates secar faz parte de uma das profecias sobre o fim dos tempos. Na tradição cristã, o rio Eufrates é mencionado em algumas passagens bíblicas, especialmente nas profecias apocalípticas encontradas no livro do Apocalipse. A ligação entre o rio Eufrates e o Eufrates, causando a secagem de suas águas, preparando assim o caminho para os reis do Oriente. Em seguida, os espíritos malignos realizam sinais miraculosos e reúnem os líderes mundiais para o conflito final no local chamado Armagedon. A interpretação desses eventos é uma questão complexa e muitas vezes interpretativa. Diferentes correntes teológicas oferecem interpretações variadas dessas profecias apocalípticas. Em termos gerais, a secagem do rio Eufrates é considerada um sinal simbólico que atende um evento de grande magnitude. O Armagedon em si é frequentemente entendido como o cenário de uma batalha decisiva entre as forças do bem e do mal, marcando o fim dos tempos e o retorno de Jesus Cristo para estabelecer o seu reino. O termo Armagedon é derivado do hebraico, que se refere à colina do Megido, uma região histórica associada a conflitos e batalhas. Esta passagem faz parte das visões apocalípticas atribuídas a João, onde ele descreve uma série de eventos que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo e o julgamento final. Pessoal, alguns governantes desejam que o rio Eufrates seque definitivamente.
Mas qual seria o motivo de querer que esse rio seque? Quais seriam os benefícios de ter esse rio totalmente seco? Será que o anticristo já está por aqui? E que deseja que o Armagedon aconteça nesses tempos atuais? Sabemos que em breve Jesus virá e que haverá uma batalha e que todos os anjos caídos serão lançados junto com seu líder no lago de fogo. No livro de Salmos 9:2-7, fala sobre o Armagedon como uma guerra que preparará o caminho para o tempo de paz, justiça e que destruirá a iniquidade, e todos os reinos vão cair. Nessa batalha, existe um único rei que lutará contra seus inimigos, e esse rei chama-se Jesus Cristo. A misteriosa seca do rio Eufrates, mencionada nas Escrituras, ressoa como um sinal dos tempos, uma advertência cósmica sobre o estado da humanidade e o mundo natural. À medida que as águas recuam, as interpretações teológicas e as perspectivas científicas entrelaçam-se, criando um panorama complexo dos símbolos e realidades tangíveis. O Eufrates se torna um espelho do nosso relacionamento com a Terra, refletindo não apenas a degradação física de suas águas, mas também a saúde espiritual de nossa conexão com a criação. No entanto, em meio à secura, surge a oportunidade para uma reflexão profunda e ação renovada. A profecia não é apenas a previsão fatalística, mas um chamado à responsabilidade e à mudança. Como cuidadores desse planeta, somos desafiados a restaurar a fluidez das águas, a regenerar o equilíbrio perdido e a abraçar uma visão de sustentabilidade que respeite a integridade do Eufrates. À medida que vemos a seca do rio Eufrates, ele nos convida para trilharmos um caminho de cuidado e preservação. A busca por soluções sustentáveis, a conscientização ambiental e o respeito pela integridade ecológica tornam-se parte integrante dessa narrativa. Que o Eufrates, em sua secura, seja um despertar para uma era em que a humanidade, inspirada por valores éticos e espirituais, trabalha em harmonia com a terra, assegurando a vitalidade dos rios e a prosperidade compartilhada de toda a criação. Eufrates, o rio que testemunhou o começo de tudo. Deixe seu like, compartilhem, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal!